Desde o seu lançamento e antes mesmo de qualquer pessoa ter jogado, Assassin's Creed Shadows vem sendo taxado de um jogo forçado e cheio de lacração. E agora, depois que o jogo lançou, as pessoas começaram a achar outras coisas para querer implicar com o jogo. Antes do lançamento, a questão era que não era historicamente preciso o Yasuke ser um protagonista, porque em tese não deveria existir um samurai preto no Japão feudal. Mas depois que todo mundo percebeu que o Yasuke realmente foi um personagem que existiu e ele era tratado de fato como samurai, essa polêmica meio que esfriou. Aí começaram a arrumar desculpa de que a Naoi, por ser uma mulher, não devia ser uma protagonista, porque historicamente os protagonistas dos Assassin's Creed são homens, etc. Enfim. Agora a bola da vez é que encontraram nas missões secundárias do jogo, tanto jogando com o Yasuke quanto com a Naoi, possibilidade de se relacionar com NPCs do mesmo sexo. E isso aí começou um debate muito forte, né, das pessoas falando que o jogo possuía uma agenda definida, que o jogo era lacração, que o jogo era forçado porque essas relações homossexuais no Japão feudal não deveriam existir e fazem parte de uma ideologia woke. Mas assim, tendo em vista que o jogo se passa no Japão feudal, ambientado ali inicialmente por volta do ano de 1579, início do século XVI, será mesmo que essas relações homossexuais com NPCs são de fato uma lacração, uma forçação? As pessoas de fato estão reclamando com razão nesse ponto aqui? Sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Bora! E de antemão eu já queria pedir um desafio aqui pra ti. Curte o vídeo agora, assiste até o final e se não gostar pode deixar o like, não tem problema. Mas se você gostar do vídeo é bom que o like já tá lá. Então faz isso daí e se não gostar pode detonar nos comentários, enfim, bora lá. E assim, eu não vou trazer uma mera opinião aqui, eu quero fundamentar o que eu vou dizer, claro, baseado em registros históricos, artigos acadêmicos, etc. E todas as referências vão estar na descrição do vídeo, confere lá. E já de antemão aqui no início do vídeo eu queria dizer que sim, existem registros históricos de relações homossexuais no Japão feudal. E não apenas registros históricos, conhecimentos empíricos também apontam para uma certa normalização de diversas relações homossexuais no Japão feudal, que vão desde relações que aparecem em diferentes setores da sociedade, tanto no meio social, artístico e até religioso. Então, bora começar a ver esses pontos aqui para ver se no jogo de fato tem uma lacração ou não. Bora começar com a mais comum, digamos assim, com a mais aceita e que talvez seja a que tem mais referências bibliográficas a respeito, que é a relação homossexual entre samurais. Olha só que coisa inusitada. O Wakashudo, que em termos gerais pode ser traduzido como o caminho dos jovens, era uma relação muito aceita e recorrente durante os períodos Sengoku e Edo, que eles vão mais ou menos ali iniciando nos anos de 1467 e finalizando por volta do ano 1868, que é quando começa o período Meiji, a restauração Meiji no Japão. É importante gravar esse ano aqui, 1868, porque isso aqui se dá no final do século XIX. E com a restauração Meiji, o Japão passa por um processo de industrialização e nesse meio desse processo existe também uma ocidentalização do Japão, porque nesse período começam a vir uma influência muito maior europeia no Japão, inclusive com a presença de portugueses trazendo o catolicismo, o cristianismo para o Japão, e começa a existir uma grande mudança nos status sociais das pessoas, nas dinâmicas sociais, graças a essa ocidentalização e também por conta da presença da religião, outrora de maioria budista, e começa a passar por um processo de cristianização do Japão. É importante ter isso aqui em mente. Mas retornando para o Wakashudo, essa relação ela consiste em um samurai mais velho que adota, entre aspas, um samurai bem mais jovem como seu aprendiz e normalmente acontecia de existir um romance ali, uma relação afetiva de fato, que não era mal vista porque eles interpretavam como um aprofundamento da relação entre mestre e discípulo. Isso impactava não apenas na habilidade com a espada, sem trocadilhos aqui, mas também na questão espiritual do samurai. Então essas questões eram vistas como parte do treinamento espiritual e também marcial do samurai. E isso fortalecia os laços de lealdade entre os guerreiros. E não apenas isso, era uma relação amplamente aceita e vista até como um amor nobre, que não existia polêmica alguma naquela época em relação
relação a essa relação homossexual. Era de fato amplamente aceito e ninguém contestava. Esse é um ponto, né? Um ponto de relações homoafetivas no setor social. Agora, no religioso, o que é bastante curioso, são relações homossexuais entre monges budistas que chegaram a acontecer no Japão. Nos monastérios budistas japoneses existem registros históricos de relações homossexuais entre monges que foram documentadas. Essas relações eram justificadas como parte do caminho espiritual, embora elas fossem criticadas por alguns setores mais conservadores dentro do próprio budismo. Mas, nesse mesmo inteirinho, existiam monges budistas no Japão que eram favoráveis ao relacionamento mestre-discípulo, ficando um monge mais velho atuando como professor e guardião, enquanto o mais jovem respondia com amor e dedicação. O budismo japonês, especialmente as escolas Tendai e Shingon, tinham uma visão mais flexível sobre a sexualidade em comparação com outras tradições religiosas. Apesar de que para a doutrina majoritária budista, os relacionamentos são dispensáveis. Na verdade, os relacionamentos em si não são um problema para a doutrina budista, pelo que eu entendi pesquisando para esse vídeo. Na verdade, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas pelo que eu entendi, o budismo busca se desprender e se distanciar de tudo que gere um apego ou um sofrimento espiritual. Então, caso os relacionamentos não gerem isso, eles não são condenáveis. E relacionamentos de qualquer forma, amizade, familiar e até mesmo amoroso. Então, relações homossexuais não são diretamente condenáveis. As relações que o budismo busca se distanciar são daquelas que geram sofrimento para a pessoa. E um outro ponto que relações homoafetivas ou homossexuais aparecem amplamente documentados também no Japão é em relação ao teatro kabuki, de uma maneira um pouco mais sensível, digamos assim. Bora lá entender. No teatro kabuki, atores jovens são chamados de wakashu, e frequentemente nessas peças eles interpretam papéis femininos, e amplamente reconhecidamente eles eram objeto de desejo pela audiência masculina dessas peças. E normalmente esses atores são conhecidos por uma beleza andrógina, o que justifica ali esses papéis femininos estarem dedicados para eles. E além disso, muitas vezes eles mantinham relações amorosas com quem patrocinava essas peças, né? Seja o senhor feudal ou qualquer outra pessoa. E durante o período Edo, né, mesmo nessa parte de maior aceitação, o governo tentou meio que legalizar e proibir, na verdade, né, essas práticas que por alguns setores da sociedade eram até mesmo entendidas como prostituição, mas ninguém levava muito à risca, né? Ninguém obedecia de fato, apesar de que existia leis ali, as pessoas meio que tentavam burlar esse sistema. Então eram tipo aquelas leis ineficazes que existiam, mas as pessoas não seguiam de fato. Até existia quem seguia, mas a maioria não se importava muito porque era algo bem tradicional. Então até mesmo no teatro, né, uma forma de arte, existia essa questão homossexual relativamente até forte e amplamente aceita dentro da sociedade japonesa. E já que a gente falou de uma questão mais artística, que o teatro kabuki, né, partindo para outro aspecto da arte, na literatura e também em pinturas, também eram identificadas menções ou então, digamos assim, normalização dessa cultura homossexual dentro do Japão. A homossexualidade era retratada na literatura e na arte do Japão feudal, e um exemplo notável disso é o livro Iwatsutsuji, de 1667, que descreve relações entre homens. Outro exemplo é o Hyakunin Ishu, uma coleção de poemas clássicos que inclui referências sutis ao amor entre pessoas do mesmo sexo. Além disso, pinturas e gravuras ukiyo-e também retratam com frequência cenas de relações homossexuais, especialmente entre samurais e jovens aprendizes, como eu já comentei lá no começo do vídeo com o Wakashudo. Durante o período Edo, as relações homossexuais eram amplamente aceitas, especialmente entre a classe guerreira e os artistas, mas com a restauração Meiji, que começa ali no final do século XIX, mais precisamente no ano de 1868, durante a ocidentalização do Japão, houve uma repressão às práticas homossexuais, influenciada pelos valores cristãos e vitorianos, europeus. A homossexualidade passou a ser vista como imoral e foi gradualmente marginalizada. Então hoje existe uma visão completamente diferente a respeito da homossexualidade no Japão, mas isso vem muito de uma influência ocidental, principalmente europeia, que traz ali os valores cristãos que condenam essas práticas. Mas a gente tem que se lembrar que o jogo se passa nesse período de ampla aceitação dessas relações homossexuais, ou seja, ali no final do século XVI. E essas relações só começam a ser mais condenadas no final do século XIX, então eles estão num período de bastante normalização dessas práticas homossexuais dentro do contexto do jogo.
No Japão feudal, as relações homossexuais eram uma parte reconhecida e em muitos contextos aceitas na sociedade. Elas eram documentadas em práticas como o Akashudo, no ambiente dos monastérios budistas também e no teatro kabuki. A literatura e a arte da época também refletiam essa aceitação. No entanto, com a modernização do Japão do período Meiji, essas práticas foram suprimidas devido a uma influência de valores ocidentais. E mais uma questão que vale a pena frisar também, no meio de toda essa polêmica a respeito do Assassin's Creed Shadows, é que o jogo ele nunca se propôs a ser tratado e nem deve ser tratado como um documento histórico. A gente tem que lembrar que o jogo é entretenimento e apesar de uma pesquisa profunda, a Ubisoft nunca chamou para si a responsabilidade de fazer um retrato totalmente fiel daquela época. Quando a gente vai consumir um jogo, um filme, uma série, por exemplo, a gente tem que ter, acima de tudo, suspensão de descrença e senso crítico. É lógico que eles tentam contextualizar a gente, fazer uma bela ambientação. Existe ali uma pesquisa histórica que tenta ser fiel. Mas a gente tem que entender que isso é entretenimento, é pura ficção. E antes de criticar de uma forma mais incisiva, a gente precisa entender qual o escopo do jogo. No caso, o escopo de Assassin's Creed Shadows é trazer uma história dentro desse período, mas que é totalmente fictícia, que é uma continuação de histórias anteriores que trata até de viagem no tempo. Assassin's Creed tem uma premissa totalmente ficcional e não é possível fazer um retrato 100% fiel de qualquer período histórico, apesar da pesquisa que eles fazem, como eu já comentei. Então, além da suspensão de descrença, é preciso também entender a liberdade poética de quem escreveu o jogo e produziu o jogo. E claro, também, antes de falar qualquer coisa, entender qual o contexto histórico que ele está inserido e ver se essa liberdade poética até mesmo condiz com aquele período, que é o caso. A liberdade poética que condiz totalmente com o período em que o jogo está inserido. Como eu comentei, as principais referências que eu tirei essas informações estão aqui na descrição do texto, mas as polêmicas de Assassin's Creed não param por aí. E se tu quiser dar uma olhada nas outras polêmicas, eu recomendo que tu veja esse vídeo aqui, que eu comentei a respeito de toda a questão do Yasuke e da Naoi como protagonistas em Assassin's Creed Shadows. Grande abraço, até o próximo vídeo.